Bom, boa tarde, pessoal. Queria agradecer aí a presença de vocês no nosso primeiro webinar com a Companhia Marítima online, num período que a gente está otimizando o nosso tempo para conseguir cada vez mais conhecimento a respeito de Suíça. E meu nome é Fernanda, eu sou responsável pelo trade do turismo aqui no Brasil. E é um prazer estar aqui com vocês neste momento online, cada um aí na sua casa. Espero que vocês estejam seguros, se resguardando aí nesse período para a gente daqui a pouquinho voltar a vender bastante também. Bom, acho que a gente pode começar falando um pouco do porquê, dos motivos pelos quais nós somos tão apaixonados pela Suíça assim, né? A Suíça, sem dúvida nenhuma, é um destino encantador. Uma coisa que eu gosto de falar sempre quando a gente faz um webinar, sempre que a gente dá um treinamento, é que a Suíça resgata tudo aquilo que a gente pensa no início da nossa carreira, quando a gente sempre fala que a gente gosta de estar com as pessoas no momento onde elas estão sonhando, no momento onde elas estão felizes, organizando as próximas férias delas. E a Suíça é um destino, sem dúvida nenhuma, que resgata todo esse sentimento de férias de volta, né? Então, esse webinar ele está um pouco diferente do que a gente normalmente faz, porque a ideia é que vocês entendam o quão bacana é a Suíça, que vocês se apaixonem pela Suíça da mesma maneira que nós somos apaixonados pela Suíça, e essa paixão seja transmitida depois para os passageiros de vocês, para os seus clientes, e que logo, logo a gente vai estar recebendo vocês em lugares maravilhosos como esse das fotos que a gente vai falar para vocês. É claro que quando a gente fala de Suíça, a gente começa a falar do que é essencial dentro do país, de alguns clichês, de alguns landmarks que são muito importantes. Então, falando de Suíça, é claro que a gente vai falar da natureza. Essa florzinha que vocês estão vendo, a nossa florzinha típica da Suíça. Um dos highlights nossos quando você está fazendo as caminhadas pelo país na primavera. É muito fácil de você encontrar essas florzinhas que se chamam Edelweiss e outras tantas coisas que compõem a Suíça como destino turístico, como, por exemplo, os castelos medievais que estão presentes no país todo, as nossas cidades, que são, na verdade, a gente chama de cidades boutiques, porque mesmo a nossa maior cidade de toda, que é Zurique, que tem apenas 420 mil habitantes, né? Eu até brinco que em São Paulo, no Rio de Janeiro, alguns condomínios são maiores do que Zurique. As cidades mediterrâneas do lado italiano da Suíça também é um lado que é pouco explorado ainda pelo brasileiro, mas a gente brinca que tem cara de Itália, tem cheiro de Itália e tudo funciona com a precisão da Suíça porque ainda é território suíço, né? A gente tem também as cidades muito próximas dos campos, então é muito fácil você estar numa cidade dentro da Suíça e em poucos minutos você alcançar um lugar como esse, por exemplo, com as cerejeiras em flores, como está acontecendo exatamente agora pelo país todo. A gente encontra facilmente cerejeiras em flores, tanto na região rural do país, quanto nas cidades como Zurique, Lucerne e Lausanne, por exemplo, que tem boulevards cheios delas. Vocês vão encontrar também a água muito próxima das cidades no país. A gente diz que na Suíça a água é um patrimônio do país também, porque facilmente você consegue andar com uma garrafinha dessas recicláveis e você vai enchendo a sua garrafa pelas várias fontes de água que tem espalhada pelo país todo. E é claro, quando a gente fala de Suíça, a gente também fala de destinos de inverno, né? Foi lá que começou o turismo de inverno, 150 anos atrás, em Samoritz, e a partir de então o turismo de inverno se espalhou pelo mundo todo e a Suíça, sem dúvida nenhuma, é muito reconhecida pelos seus suas pistas de esqui que são super amplas e tem para todo mundo, tem desde o iniciante até para quem já é mais experiente. E é claro, quando a gente fala de Suíça, sempre tem aqueles clichês que a gente espera ver, né? Eu acho muito bacana, assim, a gente tem um diretor nosso que costuma falar isso, que o que seria um dos destinos se não fossem os seus clichês, não é verdade?
Quem vai para a Suíça quer encontrar com uma vaca no meio do país, sem dúvida nenhuma. E é engraçado que sempre que a gente está com um grupo lá passeando pelo país, e é muito fácil você estar andando pela área rural da Suíça e se encontrar com uma vaca. E aí as vacas viram, sem dúvida nenhuma, a estrela do momento, a estrela é que todo mundo quer tirar foto, todo mundo quer abraçar a vaca, se possível, e esses clichês fazem uma viagem ficar muito mais interessante. E é claro que a gente fala de clichê suíço, sem dúvida nenhuma, nenhuma viagem para a Suíça é completa sem experimentar seus chocolates. Eu acho que faz parte da viagem sensorial para a Suíça. A Suíça é um destino que ele é para ser experimentado com todos os sentidos, né? Então, quando a gente fala de gastronomia suíça, é claro que a gente fala dos chocolates, fala dos queijos também. E essa composição de meio ambiente muito próximo, natureza muito próxima, cidades boutiques, com a gastronomia suíça, trazem um festival de experiência para os nossos sentidos, que vale muito a pena visitar localmente para você entender do que a gente está falando. A Suíça, apesar de ser um país pequenininho, tem 11 sítios listados entre os patrimônios mundiais da Unesco. Entre eles está a cidade de Berna, que é o centro antigo de Berna, que está dentro desse U que faz o rio Are, que vocês podem ver nessa imagem, é considerado patrimônio histórico. E a cidade é um cartão postal, é uma gracinha, parece que você está entrando dentro de um cartão postal. As vinícolas do Lavaux também são consideradas patrimônio da Unesco, foram uma das primeiras vinícolas a serem consideradas patrimônio da humanidade. O Glacier de Alet também, que é muito legal porque dá para a gente fazer um tour entre dois cantões. Na Suíça a gente chama os estados de cantão. E aí a gente consegue, por exemplo, até organizar um tour entre dois cantões, passando uma noite nesse glaciar. É claro que é um tour super especial, precisa de guias especialistas em trekking pelo glaciar, mas é uma experiência única na vida. Os castelos de Bellinzona, que fica na parte italiana da Suíça, e muitos outros patrimônios que depois quem tiver interessado tem tudo lá no nosso site myswitzerland.com para quem tiver mais interessado conhecer todos eles. Turismo na Suíça, na verdade, assim, hoje em dia, em números absolutos, nós temos 50% do turista brasileiro indo no verão e 50% do turista indo no inverno. Então, o verão na Suíça, na verdade, é muito inesperado. Eu acho que tem bastante a cara do brasileiro, porque se a gente pensa no turista médio brasileiro, normalmente o turista médio brasileiro tem um pouco de medo do turismo de inverno, né? Então ele prefere ficar no conforto do verãozinho e tocar a neve. Realmente na Suíça é um único lugar no mundo onde mesmo no verão você consegue tocar a neve também. O verão no país é bastante quente, nas cidades chega a 32, 34 graus durante o dia. Então é muito adequado para você se banhar nos rios e nos lagos pelo país inteiro. Todo mundo faz isso lá. Muita gente na hora do almoço, para se refrescar quando está muito quente, sai para almoçar na cidade, dá uma nadadinha no rio ou no lago, se enxuga e volta para trabalhar o período da tarde já refrescado. Alguns highlights do verão suíço que eu podia indicar para vocês são os dias mais longos, claro, e aí você consegue aproveitar melhor o contato com a natureza, que está sempre muito próximo em qualquer cidade, em qualquer grande centro, você tá sempre muito próximo da natureza. Super fácil de você chegar no alto de uma montanha, 1 hora e 40, às vezes você de uma cidade consegue facilmente chegar no alto de uma montanha. Como eu já comentei com vocês, a água sempre muito presente também. O suíço é muito ligado com o meio ambiente, a questão da sustentabilidade no país é levado muito a sério. Então, a maioria dos lugares você consegue encontrar água potável gratuitamente em qualquer fonte, basta ir lá com a sua garrafinha e encher. Nadar nos rios e lagos do país, sem dúvida nenhuma. E no verão também dá para brincar com a neve, o que é muito legal. E como eu sempre comento, né? Às vezes a gente escuta
no turismo, no trade, as agências comentarem, mas a Suíça é tão cara, mas custa tudo tão caro. E na verdade eu digo que a Suíça vale cada franco investido, porque principalmente no verão, por exemplo, tem muita coisa acontecendo gratuitamente. A gente tem festivais de música, festivais de arte, festivais gastronômicos, muita coisa acontecendo gratuitamente. Os festivais gastronômicos, é claro que você vai pagar pela comida que você vai consumir, mas você pode circular por muitos desses festivais sem custo nenhum. Então tem muito valor agregado numa viagem, né? E é claro, todo o contato com a natureza, que isso não tem custo nenhum, é um grande privilégio para quem está lá poder ter esse acesso tão fácil. Para nós que somos agentes de viagem, eu costumo dizer que o mais importante é você saber aonde encontrar a informação. Então a gente tem o nosso portal que é o myswitzerland.com. Nesse portal vocês vão encontrar absolutamente toda a informação que vocês precisam sobre o país. Quando vocês quiserem uma informação relativa a verão, por exemplo, basta colocar /summer e vocês têm toda a informação sobre o verão. Nesse caso, a gente tem verão e outono junto. E aí você vai encontrar galerias de fotos, sugestões de eventos, o calendário de eventos que está acontecendo no país. Vocês vão encontrar tudo disponível no nosso portal myswitzerland.com. Falando um pouco das cidades boutique do país, a gente vai notar que as cidades estão muito bem interligadas entre si e conectadas com a natureza. Vocês veem, por exemplo, essa foto que eu estou mostrando para vocês, que é da cidade de Lucerna. Você mal percebe a cidade ali no fundinho, mas é uma prainha de lago que a gente fala, que você consegue chegar em 15 minutos caminhando do centro de Lucerna. Lucerna, a gente fala que parece um pouco como o Rio de Janeiro, que o rio tem o mar, a cidade e a montanha. Em Lucerna a gente tem o lago, a cidade e a montanha. Tudo muito próximo. E as cidades suíças são tão pequenininhas que a natureza está sempre muito integrada com as cidades. Alguns highlights que a gente pode falar sobre as cidades do país, é claro, como eu já tinha comentado, que são cidades boutique. A nossa maior cidade é Zurique, tem 420 mil habitantes, mais ou menos. A segunda maior cidade, a população cai praticamente pela metade, que é Genebra, são 280 mil, e aí vai caindo exponencialmente pela metade, né? Depois Berna, Lucerna, Lausanne e várias cidades, são cidades pequenininhas, então você se locomove muito fácil a pé pela cidade toda. Os tours que acontecem nessas cidades normalmente são walking tours. 2 horas é suficiente para conhecer todas elas, cada uma, né? 2 horas em Zurique, 2 horas em Lucerna, 2 horas em Lugano, é mais do que suficiente. Os principais aeroportos estão ligados diretamente aos centros da cidade, que são Zurique e Genebra. Tanto em Zurique quanto em Genebra, você chega no aeroporto e basta descer um lance de escada rolante, alguns lances de escada rolante, e você está dentro da plataforma do trem. Então, por exemplo, de Zurique no centro da cidade são 10 minutos, Genebra no centro da cidade são 10 minutos, são muito bem localizadas e outras cidades também estão próximas. Então, por exemplo, Lucerna está 1 hora de Zurique, Berna está 1 hora e 20 de Zurique, Lausanne está 45 minutos de Genebra, são muito bem ligadas, muito bem interligadas através do sistema de transporte público. A proximidade das montanhas, como eu falei para vocês, é absolutamente possível o seu passageiro ficar hospedado numa cidade, por exemplo. A gente sabe que o turista brasileiro ele é um turista mais urbano. Normalmente ele gosta de ficar hospedado numa cidade e a partir dessa cidade fazer full days. Então, por exemplo, em Zurique, em meia hora você consegue estar no alto da montanha da cidade, que a gente chama que é Uetliberg. Lucerna está a 40 minutos de Engelberg e você logo chega no Monte Titlis. Interlaken, 2 horas são suficientes para você chegar no alto de Jungfrau Joch, e outras tantas cidades estão sempre muito bem próximas das montanhas. Como eu falei, podem ser usadas como base para visitar os arredores, então isso evita que ele sobe e desce de mala, né? Excelentes opções de hotelaria em todas as cidades. O que é muito legal também na Suíça é que os hotéis eles são bem fiéis à seleção de estrelas deles. Então, por exemplo, um 4 estrelas é um 4 estrelas mesmo. Um 3 estrelas é um 3 estrelas mesmo. Dificilmente, ou nunca experimentei até hoje na Suíça, você sempre vai encontrar
o serviço daquela hotelaria equivalente ao número de estrelas que ela representa, que ela apresenta e que você eventualmente está contratando. Sempre excelentes opções de gastronomia e compras, é claro, desde artesanato até as marcas premium nas principais cidades. Aí eu coloquei para vocês aqui uma listinha das principais cidades dividido pelas áreas, né? A Suíça é um país pequenininho, mas que é muito rico culturalmente. Nós temos 3 principais culturas, que é a cultura alemã, a cultura francesa e a cultura italiana. É fácil de saber qual região atende cada cultura, porque você pode facilmente se identificar pela fronteira, né? O lado que tem cultura mais alemã é o lado que faz fronteira com a Alemanha, o lado que tem a cultura mais francesa é o lado que faz fronteira com a França, e o lado que faz fronteira com a Itália é onde predomina a cultura italiana. Então é legal porque a Suíça é como se fosse a Europa numa caixinha. É um país pequeno que você tem uma facilidade enorme para se deslocar de um lugar para outro e você pode experimentar 3 diferentes culturas. É a cultura alemã, a cultura francesa, a cultura italiana, se deslocando em poucas horas de um lugar para outro. Para vocês terem uma ideia, por exemplo, as 2 maiores cidades, que são Zurique e Genebra, estão apenas a 3 horas de trem uma da outra. E assim por diante. Como eu falei para vocês, é importante saber aonde encontrar informação. Então, vocês vão encontrar aqui as informações sobre as cidades suíças em myswitzerland.com/cities. E aí vocês vão encontrar hotelaria, gastronomia, sugestão de passeios, tudo no nosso portal. E claro que se fala de Suíça, a gente tem que falar de turismo de inverno, não é verdade? Foi lá que tudo começou há 150 anos atrás. E continua firme e forte todo ano. Muita gente tem o sonho de conhecer a Suíça no inverno. E aí eu trouxe alguns highlights, é claro. A gente tem muitas pistas. São mais de 7.000 quilômetros de downhill, 5.500 de cross country, 150 pistas de trenó, vistas espetaculares. Os nossos resorts estão entre os mais altos do mundo, o que significa neve de qualidade, em abundância, com vistas inesquecíveis. E nem só de esqui vive o inverno suíço. Eu sempre brinco porque eu já tentei esquiar umas 3 vezes, não consegui. E por isso eu conheço todos os restaurantes de montanha. Então, assim, mesmo para quem não esquia, tem muita coisa para ser feita. Você tem dog sled, você tem caminhada na neve, descida de trenó, que parece uma brincadeira de criança, mas na verdade é bem hardcore para quem curte. Dá para pular de paraglide que chama, dá para pular de paraglide, dá para fazer roteiro gastronômico nas montanhas e mesmo sem esqui, dá para chegar nos restaurantes a pé. Enfim, uma infinidade de atividades, inclusive o esqui. Nós temos sim hotéis ski ski out lá no nosso portal. Se vocês colocarem myswitzerland.com/ski ski out, vocês têm uma lista de todos os hotéis ski ski out do país. A gente tem um produto que chama First Ski Experience. A maioria dos nossos resorts tem esse programa, que na verdade é um pacotinho simplificado que inclui tudo que você precisa para uma primeira experiência com esqui, ou seja, aluguel de equipamento, aluguel de roupa, o ski pass, um instrutor por 2 ou 3 horas de aula, para o seu passageiro entender se ele gosta de esquiar, se é o que ele curte. E se ele gosta, ele pode depois, claro, contratar mais aulas de esqui. E como eu falei para vocês, os restaurantes de montanha, que quem não sonha em comer um fondue suíço olhando para os Alpes suíços num restaurante desses de montanha, né? Como eu falei para vocês também, no nosso portal vocês vão encontrar essa informação, myswitzerland.com/winter. Vocês vão encontrar toda a informação do turismo de inverno durante o período de inverno para montar o programa para o seu passageiro. Coloquei aqui para vocês algumas sugestões de itinerário. É claro que aqui são apenas algumas pouquíssimas sugestões de itinerário. Vocês podem tirar uma foto da tela, que eu sei que a gente adora fazer isso, ou então apertar Ctrl Shift 3, ele faz um print screen da sua tela. Então a gente separou aqui algumas sugestões da Suíça em 4 ou 7 dias. E como eu falei para vocês, essas são apenas algumas pouquíssimas sugestões.
A Suíça, assim, é um destino que segura tranquilamente um tour de 30 dias, se o seu passageiro tem interesse, né? A gente já teve até alguns passageiros que tiveram por lá por 43 dias e voltaram, assim, querendo marcar de novo a próxima viagem para lá. Então, a gente colocou aqui algumas sugestões de itinerário para vocês. A Suíça em 14 dias, também duas sugestões de itinerário para vocês. Vocês podem aí dar um print screen da tela. Mas essas são só algumas sugestões, como eu falei para vocês. O nosso trabalho aqui no Brasil é dar suporte para as agências de viagem. Depois vocês vão ter o nosso contato um pouco mais lá para frente. Então, o que vocês tiverem de dúvida, olha, Fê, meu cliente está com 15 dias, mas ele quer só neve, ou ele está com 15 dias, mas ele não quer neve. O período é esse, o período é aquele. Entre em contato com a gente. O nosso trabalho aqui é dar suporte para os agentes de viagem a montarem tudo isso. E quando vocês forem operar, é só mandar para o Bruno lá, para a Companhia Marítima, porque eles têm uma equipe super bem treinada, pronta para dar todo o suporte que vocês vão precisar. O Switzerland Tour, como eu falei, o nosso intuito é estar cada vez mais próximos do agente de viagem. Nós somos um órgão do governo do turismo, então é absolutamente institucional. E a gente quer mais espalhar a informação da Suíça para vocês. Então, o primeiro ponto de contato que vocês têm é o nosso manual de vendas. Vocês encontram a versão online disponível nesse site brochures.myswitzerland.com. É só procurar as brochuras em português, vocês vão encontrar o nosso manual de vendas em português para download. Logo a gente vai estar distribuindo, a Companhia Marítima vai ter a versão também do manual impressa para vocês. Aqui nessa parte de informações e assistências vocês encontram o nosso e-mail, mas depois eu vou deixar lá mais para frente para vocês também. Então, o nosso manual de vendas Experiência Suíça é um manual dedicado para o agente de viagens, ele não é para o consumidor final. Então, todo o conteúdo dele é dedicado para o agente de viagens, tem uma linguagem bem técnica e informações realmente úteis para vocês montarem o seu roteiro, o roteiro para o passageiro de vocês. A gente tem também nesse mesmo site brochures.myswitzerland.com o manual de vendas do Swiss Travel System. Então, toda a informação que vocês precisam sobre trens na Suíça, os trens panorâmicos, o Glacier Express, quanto custa, quanto é a taxa de reserva de assento, se precisa, se não precisa, o que inclui no Swiss Travel Pass, tudo que vocês precisam também está lá no nosso manual de vendas do Swiss Travel System, disponível para download online também. Uma coisa muito bacana é o nosso grupo de WhatsApp. Quem já faz parte do grupo já sabe que a gente põe todas as informações lá. Você que está participando do nosso webinar agora, que ainda não faz parte do nosso grupo, basta você tirar uma foto desse QR Code. Às vezes, direto da câmera do celular, ele já te joga direto no grupo do WhatsApp, ou então com o seu leitor de QR Code você consegue o link para entrar no grupo. É um grupo exclusivo para agentes de viagem, então sempre a informação que a gente está passando ali é bastante coerente com o trade, enfim, informações só que tenham relevância para quem trabalha com turismo. O grupo tem algumas regrinhas, claro. Então, assim, a gente sabe que todo mundo deseja um bom dia para todo mundo, né? Mas nada de bom dia, nada de corrente, nada de informação que não seja pertinente ao turismo na Suíça, a gente deixa passar no grupo. Às vezes escapa uma coisa ou outra, mas aí o próprio agente se dá conta e a informação é retirada rapidamente. É um grupo que a gente compartilha as informações com mais agilidade. Por exemplo, hoje de manhã a gente compartilhou a informação que ia ter esse webinar no grupo. Amanhã tem mais um webinar, depois de amanhã tem mais um webinar, depois de amanhã tem mais outro webinar. É uma semana suíça nos webinars da Companhia Marítima. Então, a gente está informando todos os links no nosso grupo de WhatsApp e todas as informações. O primeiro canal que a gente divulga é o nosso grupo de WhatsApps para agentes de viagem. E vocês podem também trocar informações entre as agências. Então, a gente percebe que criou-se um grupo bastante pequeno, não é um grupo grande, onde os agentes de viagem trocam informação para poder, às vezes, por exemplo, veio confirmado esse hotel para o meu passageiro, alguém já vendeu, como tem referência? Os próprios agentes de viagem se ajudam bastante nesse grupo. E o que é legal, porque assim, a nossa equipe no Brasil é muito pequena. Somos só eu, a minha diretora Cristina e a minha colega Natália,
que cuida de mídias sociais e de toda a parte de imprensa. Mas nesse grupo também tem outros especialistas. Então, o pessoal do Swiss Travel System está no grupo, tem 2 guias da Suíça que fazem parte do grupo, tem o pessoal da Suíça que faz parte do grupo, o pessoal das regiões, a Wanda, o Fernando, o Andréas, fazem parte do grupo e eles podem tirar as dúvidas de vocês em tempo real no nosso grupo. Nossa, vamos lá. Outra parte muito legal também, como eu já falei para vocês, é o nosso portal myswitzerland.com. Se vocês colocarem /planning, tem várias informações sobre a Suíça. Então, passageiros com necessidades especiais, serviços de suporte, tá vendo? Ó, tem até a taxa de câmbio do dia, previsão do tempo, as ofertas, tem muita informação nessa parte de planejamento. E eu acho que das ferramentas que a gente tem, provavelmente é a parte que vai dar mais informação para a gente de viagens. E é legal porque dá para fazer Ctrl+C, Ctrl+V e colocar lá nas dicas de viagem do seu passageiro também. As nossas redes sociais, que nós estamos cada vez mais ativos nas redes sociais, vocês vão encontrar o Facebook e o Instagram em português. O nosso Instagram, eu agradeço muito se vocês puderem nos ajudar aí a divulgar o MySwitzerland BR no Instagram, que é a nossa página fresquinha, mas que já tem 10 mil seguidores, a gente tá super feliz com isso. Marca a gente sempre que vocês postarem uma foto de Suíça, marca lá, @myswitzerlandbr, que a gente consegue acompanhar o trabalho de vocês. E no Facebook a gente também tem um grupo exclusivo para agentes de viagem, que é o Switzerland Tourism Brasil Trade, que também é só para as agências de viagem, e ali a gente também sempre comunica as informações em primeira mão para os agentes de viagem. Normalmente vai muito antes da newsletter e vão, inclusive, assuntos que a gente não tem tempo hábil de colocar na newsletter. Nos grupos, tanto do WhatsApp quanto do Facebook, sempre está tudo atualizado. Aí eu queria abrir agora para vocês fazerem suas perguntas. Não sei, olha aí, gente. Não sei se vocês querem fazer as perguntas pelo chat do webinar. O Bruno vai me passar aqui as perguntas de vocês. Fiquem à vontade para fazer as perguntas. Tem que esperar agora chegar o primeiro. Ou se não tem dúvidas, eu falei mais que o homem da cobra. Vamos ver. Nossa, tem várias perguntas, vamos lá. Que legal. Muito cedo para marcar grupo para setembro. Boa pergunta. A gente está num momento bastante delicado. A gente sempre é bastante prudente quando a gente vai dar uma informação. E a verdade é que hoje a gente não tem como garantir nada. A gente está acompanhando, sem dúvida nenhuma, o dia a dia da evolução dessa situação no mundo inteiro. Fica atenta lá no grupo do WhatsApp, porque assim que tiver uma novidade, a gente vai abrir ali no grupo do WhatsApp. A gente tem esperanças que isso seja resolvido quanto antes. Por enquanto, os eventos do segundo semestre não foram remarcados, mas precisa ficar atenta nas informações que estão acontecendo. Eu sei que alguns trens, principalmente os trens panorâmicos, que são bem procurados na Suíça, por enquanto não estão abertos para reserva. E eu sugiro que vocês acompanhem com o operador de vocês, acompanhem com a companhia marítima, que tem um link direto com a gente, como está a evolução da questão das confirmações das reservas. E isso não tem jeito, a gente ainda não tem previsão, mas vocês podem acompanhar através dos operadores da companhia marítima e dos nossos canais, que a gente vai estar sempre informando vocês. Deixa eu ver mais uma outra pergunta aqui. Nossa, a gente tem uma porção de pergunta. Dá para conhecer um pouco de Zurique numa conexão de 8 horas do aeroporto? Dá para conhecer bastante coisa de Zurique. Como eu falei, o aeroporto está a 10 minutos do centro da cidade. Então você pode, por exemplo, numa conexão, já despachar sua mala. Se você eventualmente está com a mala, dá para despachar a mala para conexão e tranquilamente pegar o seu trem, vai até a cidade de Zurique. Tem serviços de guias brasileiras que podem recebê-los já no aeroporto para ajudar a fazer um tour, por exemplo, com você ou com seu passageiro. Dá para fazer um tour de 6 horas tranquilamente, tem muita coisa para fazer. Dá para conhecer Zurich West, dá para conhecer a cidade antiga, mas 8 horas é mais do que suficiente
para fazer um tour pela cidade. Dá para fazer sim, numa boa. Vamos lá. Algum aplicativo que o cliente pode consultar antes de ir para a montanha, para a questão de avalanches e tudo mais? Sim. No nosso site myswitzerland.com a gente tem sempre um Snow Report que você pode consultar, mas tem o nosso aplicativo para meteorologia que ele chama MeteoSwiss. Tem no nosso manual de vendas lá a informação desse MeteoSwiss, e ali você tem todas as informações do dia, velocidade do vento, quantidade de neve, questão de avalanche é informada ali. Inclusive, vocês podem baixar o aplicativo e no aplicativo você consegue saber isso em tempo real. Vamos lá. Vídeos e sites, por favor, compartilhem sim. Depois eu vou mandar para o Bruno vai mandar para vocês o nosso kit de mídias sociais, nosso Media Kit para o trade. Lá tem vídeo, tem foto, tem sugestões para vocês publicarem, tem bastante coisa. Sempre, por favor, publiquem bastante. Não esquece de marcar a gente para a gente poder acompanhar vocês também. O vídeo do Instagram, sim, pode ser publicado pelas agências. Depois eu vou mostrar o vídeo aqui para vocês verem também. E o Bruno vai mandar para vocês o link para download do vídeo para vocês compartilharem nas redes sociais de vocês. Vídeo, se vocês quiserem mais opções de vídeo para compartilhar nas redes sociais, vocês podem acessar a nossa página no YouTube, que é Mais Switzerland também. Se vocês não têm uma ferramenta para usar aquele vídeo do YouTube, que às vezes a definição também não fica muito boa, vocês mandam um e-mail pra gente, que a gente manda o link do vídeo que interessar vocês, que vocês se interessarem para compartilhar também. Sim, vamos mandar, Isabela, o treinamento para vocês acompanharem pela internet depois. O Bruno tá fazendo a gravação desse treinamento e vai poder mandar para vocês. Na Suíça, sim, estamos em quarentena oficialmente até o dia 19 de abril. Tá tudo fechado no país, mas essa quarentena pode se prorrogar e nós ainda não tivemos informação oficial, mas assim que tiver a gente vai avisar lá no grupo do WhatsApp, por isso é importante estar ligada lá como está o andamento do lockdown no país. No momento, somente os serviços essenciais estão abertos, como está sendo aqui no Brasil também. Deixa eu ver, muitas perguntas. Menina, a imagem do chocolate é terrível mesmo. A gente pode pedir chocolate pela internet. Aliás, a Lindt está entregando pelo Rappi. Se você tem Lindt na sua cidade, já faz o seu pedido aí dos coelhos de Páscoa. Vamos lá, o treinamento a gente vai mandar. Quarentena já falei. Atrativos que a gente tem para a família em Zurique, isso é muito legal, Thaís. Olha, cada destino na Suíça também tem o seu portal da internet com informação toda. O de Zurique é Zuerich, é Zurique com um ezinho depois do u.com, e lá eles têm uma seção do site só sobre família. Então você pode pôr zuerich.com/family, ou então no nosso portal myswitzerland.com você também pode procurar férias em família, e tem bastante sugestões, não só em Zurique, como nas outras cidades também. As melhores épocas para visitar a Suíça, de janeiro a janeiro, na verdade. Porque é um país de verdade, que funciona para o ano inteiro. Então, se o turista quer um turismo de inverno, claro, a nossa temporada começa de 15 de dezembro, mais ou menos, vai até o final de março. Muitos hotéis, atenção, isso é importante, muitos hotéis de montanha só abrem nas temporadas de verão e de inverno. Então, na primavera e no outono eles estão fechados, é importante checar isso. O nosso verão vai ali de maio a setembro, é a melhor época para viajar no verão. Mas é claro que abril é começo de primavera, outubro é outono, é época de vindima, uma delícia para quem curte vinho, porque as produções, as safras estão recém-chegadas dentro das vinícolas, é muito legal. O Swiss Travel System para envio de bagagens. Vamos lá, o Rafa apareceu aqui. Tá certo. Swiss Travel System, nossa, tem um webinar só de Swiss Travel System. Bruna, a gente tem que fazer um webinar só de Swiss Travel System. Vamos marcar já. Na verdade, o sistema de entrega de malas na Suíça é um serviço da companhia de trens do país. Claro que o Swiss Travel System faz a conexão dessas companhias todas
com o Swiss Travel Pass. Mas para vocês entenderem, a Suíça sim tem uma solução para entrega de malas no país. Vocês podem pensar em 3 modalidades principais de mandar as malas direto do aeroporto de São Paulo ou do Rio de Janeiro para o primeiro destino na Suíça. Se o passageiro estiver voando Swiss desse destino de volta para São Paulo ou dentro do país de hotel para hotel. Eu acho que a gente vai ter que fazer um webinar só disso. Mas depois, se vocês tiverem mais dúvidas, eu passo informações para vocês. Muitas perguntas aqui. Deixa eu ver que passou aqui a pergunta. Sempre recomendo comprar ticket com antecedência. O Diego está perguntando se recomenda comprar o ticket do Jungfrau com antecedência. Sim, recomendo sim. Já aconteceu comigo, inclusive, né? De chegar e ter um dia livre e falar, acho que eu vou fazer Jungfrau hoje, e não tinha mais disponibilidade. E eu tive que fazer no dia seguinte. Realmente eu sugiro sim que compre os tickets, principalmente das atrações como Jungfrau, Titlis, Glacier 3000, Trem do Chocolate, Trem do Queijo, essas atrações mais procuradas que se compre com bastante antecedência para não correr o risco de chegar e não ter lugar. Roteiro voltado para criança, na verdade assim, a Suíça é um país bastante friendly para crianças. Algumas regiões têm mais atrativos para crianças do que outras. Mas, por exemplo, a gente tem Jungfrau, por exemplo, a região do Jungfrau tem bastante coisa para criança. A gente tem Lucerna, que tem o Museu do Transporte, que as crianças adoram. Zurique tem o Zoológico de Zurique, tem passeio para fazer com as crianças em museu, que são muito legais também. Se você vai para o lado francês da Suíça, tem Glacier 3000, dá para passear, dá para nadar no lago com as crianças. Eu acho que o que é legal com criança na Suíça é a segurança e a tranquilidade que as famílias têm de passear nos ambientes naturais, de ir para uma floresta fazer um piquenique, de nadar na beirada de um lago, coisas que a gente não consegue desfrutar com tanta facilidade em outros lugares com a mesma segurança. Temos vídeos sim de Genebra. Eu aconselho também que vocês entrem no site do Turismo de Genebra, que é geneve.com. Lá eles têm uma galeria de foto e vídeo que vocês podem fazer o download também. Sempre não esquece de checar as questões de copyright para dar os créditos para o fotógrafo e para a pessoa certa que produziu. Mas no site deles vocês vão encontrar também. Melhor época para visitar a Suíça, eu falei para vocês, é de janeiro a janeiro. Mas lembrando, verão talvez de maio a setembro e inverno de meados de dezembro até final de março. Terceira idade não tem descontos adicionais, porque na verdade assim, os velhinhos na Suíça são muito ativos, então nós não temos descontos especiais para terceira idade. Mas tem descontos especiais para crianças, mas não para terceira idade. Mas dá uma olhadinha lá nos sites, que às vezes alguns deles têm alguma exceção. O Vinete depende do trecho que você vai fazer, Diego, do Vinete. Quais rotas você vai fazer. Quem pode dar informação... O Vinete é como se fosse o Sem Parar da Suíça, que você precisa ter no seu carro para poder circular no país. Eu sugiro que você verifique isso com a Hertz, que é a nossa parceira, ou a Europcar também. Eles sabem dizer direitinho a área de validade e o preço do Vinete, quando vocês precisam alugar um carro por lá. A gente não tem um portfólio de guias que falam português. No nosso manual de vendas tem algumas operadoras lá, inclusive uma que chama Guia Suíça, que tem os guias falando português. Em algumas regiões tem uma seleção de guias, mas não tem no nosso site uma seleção de guias falando português, porque normalmente isso vem através dos DMCs, mas uma lista de DMC sim você encontra lá. Essa semana vocês têm um webinar com o Fernando Aquino. Tô vendo que tem bastante pergunta do Jungfrau. Essa semana vocês têm um webinar também com o Fernando Aquino, que é representante do Jungfrau aqui no Brasil. Então, a Adriane que está perguntando sobre Jungfrau, as outras pessoas perguntaram sobre Jungfrau também. Volta aqui depois no webinar dele, que eu sei que ele vai poder te dizer isso com mais propriedade, porque ele sabe valores, o que inclui, o que não inclui, todas essas informações mais técnicas. Ok? Deixa eu ver se tem mais perguntas. Eu também amo a Suíça, Daniela. Apaixonada total. Vamos lá. Eu acho que são essas perguntas. Bom,
Vocês têm aqui o nosso contato, tem o contato da Companhia Marítima, o que vocês precisarem para montar roteiro, fazer um orçamento, colocar essas informações todas dentro de um tour bem legal, entre em contato com a Companhia Marítima, pede lá para o Bruno, para a equipe dele. E olha, a última pergunta, ó, a última pergunta da Czech Travel. Qual a estação de esqui mais animada para jovens? Eita, poxa, ó, precisa mais perguntas. Duas estações que são muito animadas para jovem, eu diria Verbier e Zermatt. São muito animadas para jovem. Essas duas estações têm bastante pub, bastante restaurante, bastante clube funcionando. Então, assim, são duas estações, Verbier e Zermatt, que a festa começa às 4 da tarde e vai realmente até às 4 da manhã, do jeitinho que brasileiro gosta. E, mais perguntas, vamos lá, que a gente tem ainda uns minutinhos. Mês com maior volume de chuvas, talvez evitar abril, às vezes chove um pouco mais. Vamos lá, mas não chove. A Suíça não é um país assim com um grande índice pluviométrico, mas puxa, não tem período que chove muito que é melhor evitar. Eu acho que talvez diria abril, talvez só um pouco mais. Linha de trem específica para fazer o tour panorâmico. Então, os tours panorâmicos, se vocês olharem depois no manual do Swiss Travel System, lá tem tudo separadinho. Mas os trens panorâmicos são 5 trens principais, que é o Glacier Express, o Bernina Express, o Golden Pass Line, o Interlaken, Lucerne Express e o Gotthard Panorama Express. Se vocês têm o Swiss Travel Pass, inclui o ticket para todos esses trechos panorâmicos. Só não inclui a reserva de assento nesses trens, que tem que pagar à parte. Mas esses trens, eles ligam trechos específicos. Então, não tem uma linha, por exemplo, uma linha que você faça todos os cinco tours panorâmicos, por exemplo, numa vez só. Alguns trechos dá para fazer no mesmo dia, é uma combinação de alguns deles, mas dá uma olhadinha lá no manual de vendas do Swiss Travel System que você vai entender direitinho quais as cidades que são ligadas através dos trens panorâmicos. Vamos lá, mais pergunta. É simples comprar o passeio para Jungfrau com antecedência, mas lembra lá, depois que acabar esse chat, eu vou colocar lá no grupo do WhatsApp o dia dos nossos próximos webinars com a Companhia Marítima. Se inscrevam lá que o Fernando vai contar tudo para vocês. Das 3 rotas do trem panorâmico Glacier Express fazer pela primeira vez, Neuza, não sei se eu entendi. O Glacier Express ele só tem uma rota, ele liga Zermatt a Samoritz, ou de um lado, ou Zermatt Samoritz, ou Samoritz Zermatt. Até o ano passado, vamos dizer assim, a gente ainda não sabe como vão ficar as rotas daqui para frente, mas até então eram 3 horários no verão e 1 horário no inverno. Eu não sei se eu entendi sua pergunta, Neuza, se era isso que você queria saber, mas depois você pergunta de novo, Neuza, não sei se eu entendi. Vocês é que são demais, vocês são... Ai, gente, a gente viaja tudo na minha vida. É um destino super tranquilo para portador de necessidades especiais. Vou contar para vocês que teve uma agência nossa aqui em São Paulo, uma agência cliente nossa, que ela levou um cadeirante que ele só queria fazer atividades radicais. Então ele pulou de paraglide, ele fez passeio de barco, ele subiu na montanha, ele fez uma porção de coisas, porque a gente tem alguns DMCs que são especializados, e aí o Bruno pode ajudar vocês lá na Companhia Marítima, pode ajudar vocês montarem o roteiro todo. Gente, muito obrigada. Gente, passou rápido, já tem 45 minutos. Sim, no site tem informação sobre Blauce, é só procurar lá. E eu gostaria de terminar esse nosso webinar com o vídeo que rolou pela internet umas semanas atrás. Esse vídeo depois o Bruno vai passar para vocês no nosso Media Kit. Por favor, divulguem, não esqueçam de marcar My Switzerland BR, que é o nosso Instagram, para inspirar passageiros eu acho que o país todo está bem preparado para passageiro de portador de necessidade especial. Pergunta lá para o Bruno. Eu vou terminar esse nosso webinar com o vídeo que rodou a semana passada. Vocês podem divulgar esse vídeo e eu espero ver vocês nos nossos próximos webinars essa semana também.
que tem mais 3 webinars de Suíça essa semana, e logo logo a gente vai começar os nossos webinars institucionais também. Então fica ligadinho lá no Instagram, fica ligado no Instagram não, no grupo de WhatsApp, no grupo de Facebook, que são os grupos de trade, que daqui a pouco vão sair as datas dos nossos webinars institucionais também, tá bom? Tchau, gente! Muito obrigada e, por favor, continuem sonhando, continuem incentivando os passageiros de vocês a sonharem, porque isso também vai passar, tá bom? Tchau, tchau!